dos nomes dados pelo Espírito Santo. Por que tem muita gente que tem dificuldade, né? Por que elas contestam acerca do Espírito Santo ser uma pessoa? Ele é chamado de sopro, vento, poder, óleo, etc. Em vista disto, muitos chegam a crer que o Espírito Santo é uma influência impessoal que procede de Deus Pai. Explicação número 3, por que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar, né, o Espírito Santo como uma pessoa? Porque ele não é normalmente associado com o Pai e o Filho nos cumprimentos e saudações dos livros do Novo Testamento. Entretanto, se ele fosse associado com eles, até mesmo em um caso, isso seria uma blasfêmia ou uma revelação de uma verdade. Vamos lá em Mateus 28, 19. Nós estamos terminando já, tá, irmão? Tá cansado, tá com sono, irmãos? Ô, irmã, levanta, vai beber uma aguinha ali, rapidinho, volta rapidinho, faz um gesto, você que está assistindo também aí, nesse vídeo, fica firme, porque Deus está falando com você, vai continuar falando em nome de Jesus. Você está sendo muito abençoado, você pode não estar naturalmente acreditando nisso agora, mas o teu espírito está recebendo a palavra do Senhor. Mateus 28, 19, diz assim, diz a palavra do Senhor, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, tá? Então nós vemos aí o que? O mencionar do Senhor Jesus, tá? Do Espírito Santo como sendo esta pessoa bendita da Trindade. Agora, para terminar, a explicação número 4, porque a palavra Espírito é neutra em gênero, ela procede da mesma palavra grega usada para vento. Mas essa palavra Espírito aí em letra minúscula, tá? Aí pode ser usada para denominar vento. Por causa disso, algumas versões em línguas que possuem o pronome neutro ele, como o inglês, por exemplo, he, usam a forma neutra, ao invés de usarem o pronome pessoal, correspondente em algumas passagens. Vamos lá em Romanos, no capítulo 8, só para a gente começar a terminar. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, dos versículos 16 em diante. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ok? Agora no versículo 26, vai direto para lá. Eu vou ler o 23 também. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, com letra maiúscula, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26, agora para finalizar. Também o Espírito, está vendo que com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha aí, letra maiúscula de novo. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ação do Espírito Santo, tá? Isso vai contestando a tese das pessoas que questionam, né, a doutrina da personalidade do Espírito Santo. Tem outras passagens, não dá tempo para mencionar agora. Mas uma coisa que você precisa tomar posse, que você precisa saber.
O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a pessoa bendita da Trindade. Um outro costume também que muitos tiveram, classificar o lugar do Espírito Santo na Trindade. Já viu? Aí tem gente que até fala assim, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Meio que classifica o Espírito Santo como está no último lugar. Não. A obra do Espírito Santo na humanidade, essa é a última obra de Deus. Tá? Vamos voltar lá? Lembra que eu falei para vocês acerca das atividades de cada pessoa da Trindade? Então o Pai planejou, tá? O Pai planejou. O Filho, ele aplicou. E quem vem para fazer a realização de todas as coisas é o Espírito Santo. Tá certo? Sem o planejamento do Pai, não era possível completar a obra. Sem a aplicação do Filho, né? Que ele que veio para consumar essa obra, ou seja, aplicar esse plano, não seria válido, não seria completa. Agora, sem essa realização do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, não haveria e não há regeneração do coração humano. Não haveria o convencimento do ser humano. Quando ele vier, lembra lá, quando Jesus, no Evangelho de João, ele fala, eu vos enviarei o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo que dá os dons para a igreja, é o Espírito Santo que fortalece a igreja, é o Espírito Santo que aviva a igreja, é o Espírito Santo que levanta a igreja, é o Espírito Santo que forma a igreja, é o Espírito Santo que edifica a igreja, é o Espírito Santo que reparte os dons para a igreja, é o Espírito Santo que traz o convencimento para o pecador, é o Espírito Santo. Então ele realiza todas as coisas, aleluia. E nós vamos rever agora, só para finalizar, tá? Nós vamos rever agora, tá? A promessa do envio do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo, né? Me pergunte, ou aqui, ou você que está me ouvindo nesse canal, para falar da verdade, deixa no comentário, eu tenho dúvida tal sobre o Espírito Santo, e o que é ele ser uma pessoa, eu tenho dúvida tal, deixa aí a pergunta, que nós vamos procurar responder aí, se eu não souber na hora, a gente vai procurar estudar, pesquisar e vai trazer a resposta. Em Atos 1, o Senhor, quando ele vai ao Pai, a subir ao Pai, ele fala no versículo 11, assim, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, por isso nós estamos nessa campanha. Busca pelo poder do Espírito Santo. Tá certo? Busca pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos buscar esse revestimento de poder. Para quê? Aí ele continua dizendo, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, você precisa de poder. Você precisa de poder do Espírito Santo para falar e quando você falar, a pessoa se converter. Você precisa de poder do Espírito Santo, que quando você pregar a palavra queimar como fogo no coração das pessoas. Você precisa de poder do Espírito Santo para quando você falar do Senhor, você venha convencer as pessoas, por causa do poder do Espírito Santo que está em você. Você precisa de poder do Espírito Santo para quando você orar, a sua oração ela subir como um raio até a presença de Deus. Você precisa de poder do Espírito Santo para quando você for enfrentar o Satanás e você falar, sai, ele sair em nome de Jesus. Você precisa de poder do Espírito Santo para quando você estiver próximo, se chegar próximo de uma pessoa, a pessoa, se ela estiver cheia de demônios, os demônios vão se manifestar e aquela pessoa vai ser liberta para a glória do Senhor Jesus.